Fala jovem, beleza? Professor Alex mais uma vez aqui na área para mais uma aula. E nós estamos iniciando aí o mês de dezembro. Junto com o mês de dezembro vem o final do ano, as festas, aquela coisa toda. Estamos na reta final, beleza? Para essa aula de hoje, pessoal, eu trago algumas questões da sua apostila referente à matéria de equilíbrio de corpo extenso. Selecionei algumas questões da sua apostila que nós iremos resolver aqui agora. Tá show de bola, pessoal? Vamos nessa então, gente? Olha só, para não demorar muito, ó, primeira questão é questão número 1, lá da página 34. Ela fala bem assim: dois rebocadores 1 e 2 são usados para auxiliar a atracar o transatlântico em um porto. Os rebocadores exercem sobre o navio, respectivamente, as forças paralelas F1 e F2, né? Então os rebocadores vão aplicar essas duas forças aqui. Tudo bem? Conforme mostra o esquema a seguir. Beleza? Então, nós podemos perceber aqui o seguinte, ó, que esses rebocadores aplicam essas duas forças. A força 2 é maior do que a força 1 devido aí ao prolongamento, né, do vetor, né? E essas forças, elas são, digamos que perpendiculares, né, com a extensão aqui do nosso navio, de modo que elas estão atuantes, né, nesse navio a uma certa distância do ponto O, que seria o nosso polo, né, o nosso ponto de o eixo de rotação mesmo. Beleza? Aí ele fala: sabendo que F1 é igual a 1,0 vezes 10 a quarta newtons e F2 é o dobro, 2,0 vezes 10 a quarta newtons, determine o momento resultante das duas forças em relação ao ponto O. Tranquilaço, né, pessoal? Olha só, nós temos aqui então os dados, né? Eu tenho que F1 vale 1,0 vezes 10 a quarta newtons e a distância referente à força 1 em relação ao polo, ao eixo de rotação, vale 100 metros, beleza? F2 é igual a quanto? 2,0 vezes 10 a quarta newtons e a sua distância em relação ao polo é igual a 80 metros. Tá legal, pessoal? Interessante, né? A aplicação dos conceitos de física que nós estudamos aí para, por exemplo, lá na parte da marinha mercante, né? A pessoa que é responsável por essa manobra aí dos navios, né, nos portos, são os práticos, né? Então, nessa profissão aí, nós utilizamos vários conceitos de física, não tenha dúvida disso, beleza? Bom, e aqui é o seguinte, né, galera? Ele quer saber qual que é o valor do momento resultante, né? Momento resultante. Quanto que vale aqui, então? Beleza, pessoal? Galera, olha só, o momento resultante, ele simplesmente vai ser a soma de todos os momentos atuantes nesse corpo extenso. Tá legal? E aí que tem aquele detalhe, né, gente? Se o momento resultante for igual a zero, significa que o corpo está em equilíbrio, né? O equilíbrio de rotação. Ou seja, ou ele não gira, ou ele gira com velocidade angular constante em MCU, por exemplo. Agora, se o momento resultante for diferente de zero, significa que esse corpo vai girar de maneira acelerada, né? Vamos ver o que vai acontecer aqui, né, galera? Olha só. Vamos lá. Momento resultante. Galera, eu vou falar com vocês o seguinte, eu vou usar aqui a convenção clássica, né? Se o corpo gira no sentido anti-horário, vai ser positivo. Se o corpo gira no sentido horário, é negativo, então. Tá legal? Isso aí é só uma convenção, tá, galera? Não é uma obrigação, não é uma regra, tá? Eu vou usar essas lógicas aqui para a aula de hoje, mas simplesmente isso, né? Sentido anti-horário positivo, sentido horário negativo mesmo, tranquilo, beleza? Então, olha só, qual das duas forças vai causar uma rotação no sentido horário? É a força F1 ou é a força F2? Repara só aqui, ó. O corpo está aqui, né? O corpo extenso está aqui. Ele vai girar em torno desse eixo aqui, beleza? Então a força F2 vai causar o movimento de rotação no sentido anti-horário, né? E no caso a F1 que seria no sentido horário mesmo. Tá legal? Tá claro isso aí para vocês, pessoal? Espero que sim, tá?
Em todo caso, rapaziada, então vamos colocar aqui que a F1 vai produzir um momento que é negativo, né? Então seria menos o momento 1 mais o momento 2, da força 2. Beleza? Então o momento resultante vai ser como? Menos a força 1 vezes a distância 1 mais a força 2 vezes a distância 2. Momento resultante, né? Vai ser igual então a menos 1,0 vezes 10 a quarta multiplicado pela distância de 100 metros mais 2,0 vezes 10 a quarta multiplicado pela distância de 80 metros. Beleza? Momento resultante então vai ser igual a quanto aqui? Vamos ver? Bom, a situação aqui é a seguinte. 10 a quarta vezes esse 100 aqui é 10 a sexta, tá? Então fica menos 10 elevado a sexta. Mais 2 vezes 80 dá 160. Então esse número aqui seria 1,6 vezes 10 a sexta também. Tá legal? O 160 multiplicado com 10 a quarta, eu posso reescrevê-lo assim, né? Beleza? Bom, então aqui, vamos lá. Esse número daqui da frente, ele é como se fosse isso aqui, ó. Né? Como se fosse isso aqui, ó. Menos 1 vezes 10 a sexta. Tá certo? Mesma coisa, né? Em todo caso, o que acontece aqui então? Esse primeiro termo e esse segundo termo têm em comum, né? Tem em comum aí o 10 a sexta. Então eu posso colocar o 10 a sexta em evidência. Então eu vou pegar esse menos 1 aqui e vou somar com aquele 1,6. Então o momento resultante dá 0,6 vezes 10 a sexta newtons vezes metro. E assim, só para escrever de uma maneira mais agradável, digamos assim, momento resultante é igual a... Aumentei uma casa decimal aqui para diminuir o nível no expoente. Show de bola? Então fica assim, ó, 6 vezes 10 elevado à quinta newtons vezes, não newtons por, ok? Newtons vezes metro. Então, a resposta está na tela, beleza? Bora para a próxima questão. Próxima questão, número 2, ainda da página 34. A questão 2 fala bem assim, ó. 3 homens tentam fazer girar em torno do pino fixo O, que está bem aqui, ó, ponto O aqui, uma placa retangular de largura A e comprimento 2A. Beleza? A e 2A aqui. Tudo bem? Que está inicialmente em repouso sobre um plano horizontal de atrito desprezível, coincidente com o plano do papel. Aliás, eles aplicam as forças FA, que é igual a FB, e FC, que é o dobro das forças anteriores, né? 2A, 2FA. Nos pontos A, B e C, como representadas na figura, né? Então a FA está aqui, FB está aqui e FC está aqui. Legal? Repare que todas as 3 forças estão atuando, né, na mesma direção e no mesmo sentido. Não na mesma linha, mas ambas na horizontal e para a direita, né? Ambas não, né? As 3 na horizontal e para a direita. Designando, respectivamente, por MA, MB e MC as intensidades dos momentos dessas forças em relação ao ponto O, é correto afirmar o quê? Ele pede uma relação aí entre esses momentos e fala sobre a questão de para onde a placa vai girar. Beleza? Então vamos pensar aqui nos 3 momentos, ok? Olha só. 3 momentos. A situação aqui é a seguinte, então. Mais ou menos assim, ó. A força A cria um momento, né, nesse corpo aí, que esse momento ele é dado pelo quê, assim, né? Por exemplo, a força A causa a rotação do corpo? Causa. A força A está aqui e
está a uma certa distância, né, do eixo de rotação. E o mais importante, a força A não está numa direção que é a mesma direção lá que contém, por exemplo, o ponto de rotação. Beleza? Então, esse corpo A aí, pessoal, esse corpo A, essa força A, ela vai exercer uma rotação nesse corpo no sentido horário. Tá legal? Horário. A força B, no caso aqui, ó, a força A vai ser o quê? Força A vezes A, que é a distância, peraí, que é a distância da força A até o eixo de rotação. Beleza? A força B exerce uma rotação nesse corpo. Olha, a força B está aqui. Beleza? E a força B, pessoal, ela, digamos assim, ó, essa aqui é a linha da força B, tá legal? E esse aqui é o braço da força, né? O braço da força é a distância da linha da força até a região de rotação. Beleza? Então, nesse caso, repara só aqui que apesar de que a força A e a força B sejam exercidas em pontos diferentes dessa placa retangular, a linha da força A e a linha da força B são linhas de força na mesma direção. Tá legal? Então, nesse caso aqui, eu vou falar para vocês que a força B vezes A também, né, ó, a linha que contém a força A e a força B são a mesma. No caso, é a mesma. E multiplicado pela distância, né? O chamado de braço da força. Beleza? Então, nesse caso aqui, galera, nós podemos pensar que o momento de A é igual ao momento de B. E eu já adianto para vocês que o momento de C é igual a zero. Para e pensa aqui, ó. C é uma força que provoca a rotação nesse corpo. Por exemplo, ó, esse corpo vai girar em torno do eixo O, beleza? Se eu puxo nessa direção para a direita aqui, esse corpo vai girar, né? Não, ele não vai girar. A força aqui, ela não está apontando diretamente para o eixo de rotação, mas ela está na horizontal, na mesma linha que contém aqui o eixo de rotação. Então eu já adianto para vocês que é zero mesmo o momento. Tá legal? Bom, nessa relação aqui nós temos que MA é igual a MB, que é, no caso, são, né, maiores do que MC, esses valores são maiores do que zero, e tanto a força A como a força B exercem nessa placa uma força que é capaz de fazer girar o corpo no sentido horário. Tá legal? Gente, eu sei que o sentido horário aqui é negativo, né, na definição lá, mas aqui, como eu só tenho, né, o movimento no sentido horário, eu vou deixar assim mesmo, legal? Então, MA é igual a MB, que é maior do que MC, e o corpo gira no sentido horário. Tem essa resposta aí, ó. Vamos ver, ó. Letra A. MA é maior do que MB, MA é igual a MB, que é maior do que MC, e a placa gira no sentido horário. Tá aqui nossa resposta, letra A, então. Show? Questão 4 da página 35 diz que um fio cujo limite de resistência vale 25 newtons é utilizado para manter em equilíbrio na posição horizontal uma haste de metal homogênea de comprimento AB igual a 80 cm e peso de 15 newtons. A barra é fixa em A numa parede através de uma articulação, conforme a figura a seguir. A menor distância x para a qual o fio manterá a haste em equilíbrio vale quanto? Pessoal, olha só, com certeza algum professor que você já teve ou tem aí já falou para você tomar muito cuidado com algumas coisas que você acha que são, digamos assim, né? Por exemplo, se eu olho para esse desenho aqui, eu acho que esse fio ele está exatamente no meio aqui, ó, em que aqui, portanto, vale 40, né? E aqui vale 40 também. Eu acho que é assim, né? Mas a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá, galera? Até porque 40 é uma resposta, mas não sei se é a resposta que a gente está esperando. Beleza? Fato é, pessoal, que eu vou desenhar aqui essa barra
Não, na verdade, essa barra, mas vou desenhar aqui como se fosse essa barra. Beleza? Por exemplo, assim, ó. Por exemplo, aqui assim. Essa barra aqui. Legal? O negócio é o seguinte, pessoal. Veja bem. Essa barra, galera, é uma barra que ela é homogênea, né? Como você pode ver aqui. Opa, estou colocando um retângulozinho ainda. É uma barra homogênea, como você pode ver aqui. O que significa que essa é uma barra homogênea? Significa que a massa dela está bem distribuída, né? Em todos os pontos do seu corpo mesmo, né? E eu posso falar também que o peso dessa barra está concentrado de fato no centro, né? Que é o seu centro de massa. Tá legal? E aí, pessoal, consequentemente, nesse caso aqui está o ponto O, né? Consequentemente, nesse caso aqui, a distância entre a aplicação da força-peso e a distância, né, da força-peso até o eixo de rotação, no caso, com certeza, sim, com certeza mesmo vale 40 centímetros, né? Porque a barra é homogênea, aquela coisa toda, beleza. Só que existe, pessoal, uma situação em que eu tenho um fio, né? Um fio que vai sustentar essa barra. Se não tivesse esse fio, você concorda que essa barra giraria, né? Na verdade, assim, né? Assim, a barra giraria assim. Beleza? Mas tem um fio aqui. Meu irmão, quanto que é o peso da barra? O peso da barra é 15 newtons. Legal? 15 newtons é o peso da barra. Cara, se a tração ela é exercida aqui, ó, também a 45 centímetros do ponto O, significa que a tração aqui também seria 15 newtons. Só que aí, pessoal, acontece aquela situação, né, de que a resistência, né, a resistência aí da máxima do fio é de 25 newtons. Então, se eu coloco esse fio no meio ali da barra, eu não vou trabalhar com o limite, né? Qual que é a relação entre a força e a distância? Olha, se eu colocasse a tração aqui nessa posição, ela teria 15 newtons. Eu preciso aumentar essa força para 25. Tá, se eu aumento a força para 25, eu tenho que aumentar ou diminuir a distância até o polo? Tem que diminuir, né? Então eu vou imaginar com vocês que para essa barra ficar em equilíbrio, né, levando em consideração aqui os 25 centímetros, eu tenho que posicionar aqui o fio mais para cá. Aqui seria a tração. Essa tração vale 25 newtons, beleza? E aí, pessoal, nesse caso, eu tenho aqui a minha distância x. Eu tenho aqui a minha distância x. Legal? E a pergunta é, quanto que vale x? Veja bem, o argumento aqui é o seguinte: para o equilíbrio de rotação da barra, temos alguma coisa, né? Vamos ver aqui, ó. Como é que eu penso no equilíbrio de rotação de um corpo extenso, molecada? O equilíbrio de rotação prevê que a soma dos momentos tem que ser igual a zero, né? E eu vou adotar aquele tipo de momento, tá, pessoal? Que a gente vai pensar aqui no anti-horário positivo e no horário negativo, beleza? Vamos lá, olha só. A tração é uma força de sustentação, né? Pelo menos nessa questão aqui. A tração não está puxando o fio para cima. Só que a tração atuante nesse ponto aqui, você pensa que a tração ela promoveria nessa barra um giro no sentido anti-horário, né? Então, o momento da tração é um momento positivo. Enquanto o peso, né, ó, o peso ele faria girar no sentido horário. Então é menos o momento do peso, que isso aqui é igual a zero. Legal? Momento da tração vai ser igual ao valor da tração vezes
a distância, né, que é o x, que nós chamamos ali, menos o peso multiplicado. Podemos falar o seguinte, para ficar bonito, ó, o tamanho da barra não é AB, e como o peso está concentrado aí no centro de massa, né, que é o meio de tudo, seria a metade de AB. Metade de 80, então, né? Então isso aqui vale 0. Beleza? 25 vezes x menos 15 vezes 40. Note que esse 40 aqui está em centímetros, então a nossa resposta também estará em centímetros, beleza? Isso aqui é igual a 0. Ok, pessoal, olha, 25x vai ser igual, passei essa galera para lá positiva, né? 15 vezes 40 dá 600, beleza? X é igual a 600 dividido por 25, então isso significa, portanto, que o nosso x vale 24 centímetros. Como eu falei para você, né? Se eu tenho que aumentar a força, tenho que diminuir a distância, né? Então, se eu colocar esse fio até 24 centímetros de distância do polo, ele vai sustentar, tranquilão, né? Vai sustentar de boa. Só que se ele ficar a uma distância menor do que 25 centímetros, 24 centímetros, quer dizer, esse fio vai estourar. Ele não vai aguentar, não. Tudo bem, pessoal? Bom, resposta da questão número 4, então é a letra B. Pode marcar a letra B aí, valeu? Próxima questão, questão número 5 da página 35. A figura representa um cilindro de massa M que rola para a direita sobre uma prancha homogênea e horizontal de massa 2M, né? Então a prancha aí ela tem uma massa que é o dobro da massa da bolinha. Tudo bem? O dobro da massa da bolinha. Beleza? E a brincadeira aqui é a seguinte, pessoal. Assentada livremente em dois apoios verticais sobre os quais não desliza, né? Pode-se afirmar corretamente que a prancha começa a tombar quando o cilindro passa pelo ponto o quê? Vamos lá então, galera. A brincadeira aqui é a seguinte. Primeiramente, vamos analisar essa região aqui, ó. Essa regiãozinha aqui. Essa região aqui, pessoal, olha só. 1, 2, 3... Opa, perdi a conta aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6... para a esquerda e 1, 2, 3, 4, 5, 6 para a direita. Então, se essa barra é homogênea, meus amores, isso significa que nesse ponto aqui, ó, eu simplesmente terei aqui o peso da barra. Tá certo? Maravilha, então. E ele fala assim, ó, a prancha começa a tombar. Né? A prancha começa a tombar quando? Bom, galera, a prancha começa a tombar quando simplesmente ela perde o contato com esse apoio aqui. Concorda comigo, pessoal? Tipo assim, o cilindro vai vindo para cá, vem vindo para cá, vem vindo para cá, e chega uma hora que a prancha começa a tombar, né? E ela vai girar em torno desse ponto aqui, ó. Tá legal? Em torno daquele ponto ali. Beleza? Esse aqui, então, seria o eixo de rotação. Tá legal? Então, pessoal, onde que esse corpo aqui tem que estar, né? Para que, digamos assim, essa haste começa a tombar. O que é começar a tombar? Quando ela sai do equilíbrio, né? Então a gente tem que achar a posição de equilíbrio aqui, né? Vamos imaginar que o cilindro esteja em algum lugar por aqui, em que o seu peso vai aplicar uma força para baixo, tá certo? Em todo caso, olha só, galera, vamos pensar aqui, ó. O peso da barra promoveria um giro no sentido anti-horário. E o peso do cilindro promoveria um giro no sentido horário. Concorda, pessoal? Então vai ser mais ou menos assim, ó. Vamos encontrar a posição de equilíbrio, que a partir dela já não vai ter mais, entendeu? Vamos lá, ó. Para o equilíbrio,
O que nós temos? Nós temos que a soma dos momentos tem que dar zero. Não é verdade? Então eu tenho o momento do peso da barra, né? O momento do peso da barra, que no caso aqui vai ser positivo, né? Porque é sentido horário mesmo, anti-horário, quer dizer, menos o momento do peso do cilindro, que é sentido horário, então é negativo. Isso aqui vai dar zero. Beleza? Vamos continuar aqui mesmo, ó. Momento é o que, pessoal? MPB, ó. Vamos lá. Seria o peso da barra multiplicada pela distância do peso da barra até a posição ali de equilíbrio, né? De rotação, que no caso seria essa distância D aqui, ó. Tá vendo? A distância da aplicação da força-peso até a região onde a barra vai girar é essa distância D aqui. Tudo bem? Então, nesse caso, vai ser PB vezes D, que é a distância do braço da força nesse primeiro caso aí. Eu já vou passar isso aqui para o outro lado, né, pessoal? Que ele é negativo aqui, ele vai para lá positivo, ok? Então, o peso, eu tenho o peso aqui do corpo, do cilindro, né? Vezes a distância, que eu não sei, x. Ele vai ter que estar em algum lugar aqui, assim, né? Eu vou passar o PC para cá, ó. PB vezes D dividido por PC é igual a x. Tudo bem? Bom, o peso da barra, que é o peso da prancha, ele fala da massa ou do... ele fala da massa, mas aqui tem a gravidade, né, que vai cortar em cima e embaixo, então eu posso colocar aqui aquilo no lugar do peso, aqui é 2m vezes a distância dividido por m. Se eu colocasse a gravidade aqui, eu ia cortar em cima e embaixo. Concorda comigo, pessoal? Então eu vou cortar esse m com esse m. E aí, o que isso significa, pessoal? Significa que a posição de equilíbrio dele aí, ó, vai ser na distância 2D. Uma distância 2D do eixo de rotação. Tá legal? Então olha só, o eixo de rotação está aqui, né? 2D seria aqui, ó. Quando o cilindro ele passa por aqui, aqui está em equilíbrio ainda. Mas se ele andar 1 centímetro para frente, então a prancha já começa a tombar aqui para a direita, girando no sentido horário, né? No sentido horário. Beleza? Que é o peso do cilindro, então. Então, se o cilindro chegar até o ponto B, tá tudo equilibrado. Se ele passar do ponto B, acabou. A barra já começa a tombar. Pode-se afirmar corretamente que a prancha começa a tombar quando o cilindro passa pelo ponto B. Passou pelo ponto B, começou a tombar. Resposta letra B. Show de bola, pessoal? Pode marcar aí. Questão número 8 da página 37 diz que polias e alavancas são usadas como máquinas simples, ou seja, dispositivos que permitem reduzir o esforço necessário para a realização de um determinado trabalho, né? Muito útil, né, pessoal? Máquinas simples em geral, né? Para se comparar os dois, um exemplo de cada sistema foi montado em laboratório conforme as figuras, né? Então repara só, eu tenho dois sistemas. O primeiro sistema é com uma espécie de gangorra, né? Uma alavanca. E no sistema 2 eu tenho uma distribuição aí de polias, né? Eu estou vendo aqui que tanto na situação 1 como na situação 2 os pezinhos são iguais. Tá certo, pessoal? Perfeito? No sistema 1, uma alavanca de peso desprezível está em equilíbrio na posição horizontal com os blocos A e B em suas extremidades. No sistema 2, os mesmos blocos são equilibrados pela talha exponencial, sistema de polias, em que os fios e as polias são considerados ideais, né? Assim, a relação entre as distâncias x e y vale quanto? Meus amores, olha só. Eu só consigo achar uma relação entre x e y se eu tiver uma relação entre os pesos de A e B. Porque se você parar para pensar, são os pesos de A e B que mantêm aí esse sistema 1, né, em equilíbrio, né, de acordo com as distâncias ali e tal. Beleza? E eu vou fazer como, pessoal? Eu vou simplesmente comparar esses pesos analisando aqui a ideia das polias. Tudo bem? Olha só, pessoal. Nesse caso aqui, o peso do A
o peso do A, ele seria, digamos que a força resistente. Força resistente é aquela força daquilo que você quer subir, né? Que você quer ter a facilidade na hora de erguer pelo sistema de polias. O peso aqui de B, nesse caso, o peso de B, ele seria aqui uma representação da força potente. Qual que é a diferença entre a força resistente e a força potente? A força resistente é aquela, digamos assim, né, nesse exemplo, a resistente é aquela que quer vir para baixo. A força potente é aquela que quer fazer subir. Por exemplo, estou malhando. Qual que é a força resistente? A força resistente é o peso do halter, né? E qual que é a força potente? A força potente é a força que eu faço com o braço. Beleza, galera? E nesse sistema de polias aí, meus amores, o que nós podemos pensar? Vou fazer aqui do ladinho, tá? Você já deve ter estudado isso esse ano lá na mecânica, que o peso de B, que no caso é a força potente, né? A pessoa vai puxar ali, é como se a pessoa estivesse puxando o B para baixo, que seria a força potente que ela faz ali mesmo, né? Ela vai ser igual ao peso de A, e aí vem a ideia da talha exponencial, né? Que é 2 elevado a N. Lembra do N? Esse N aí, pessoal, ele é o número de polias móveis do meu sistema. Eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4 polias. Só que essa daqui, ó, é uma polia que está fixa no teto. Tente imaginar, pessoal, usa a imaginação aí, ó. Se você puxa esse sistema para baixo aqui em B, essa polia aqui vai subir, essa polia vai subir e essa também. Mas aquela última lá de cima não vai não. Legal? Então esse N aí, ó, ele vale 3. Logo, eu tenho uma relação aqui, ó, que PB é igual a PA dividido por 8. Show de bola. Agora eu conheço uma relação entre o peso de A e peso de B. Se liga, prefiro usar assim, ó. PA é igual a 8PB. Show de bola? Dá pra gente usar assim, então. Legal? Agora, vamos para a ideia ali da alavanca, né? Olha, para o equilíbrio do sistema 1, o que nós temos aqui? Nós temos que a somatória dos momentos é igual a 0. Beleza? Aquela história, né, pessoal? A está de um lado, B está de outro, um é positivo, outro é negativo, então eu já vou direto assim, ó. MA é igual a MB. Tudo bem? Tudo, né? Então o peso de A vezes x, que é a distância aqui, né, até a região de rotação, é igual ao peso de B vezes y, tá? Só que no lugar de PA, aqui, ó, no lugar de PA, eu vou colocar 8PB, beleza? Então coloca assim, ó, 8, opa, ficou feio, hein? Se ficou feio, eu não gostei. 8 vezes PB multiplicado por x, que é igual a PB multiplicado por y. Eu posso cortar PB com PB, e aí fica que y... O que foi isso? Não estou vendo nenhum app para isso. Beleza. Você precisa beleza, baixar beleza, beleza, valeu Siri. Sai daqui, cara. Caramba, sai daqui, sai fora. Eu acho que o sistema aqui atualizou, aí mudou algumas coisas aqui. Então fica assim, ó, y é igual a 8x. Tá aí. Y é igual a 8 vezes o x. Resposta letra A. Perfeito, vamos para a próxima, pessoal. Vamos lá, resposta letra A. Questão 1 da página 38 diz que para pintar uma parede, Miguel está sobre o andaime suspenso por 2 cordas, né? Em certo instante ele está mais próximo da extremidade da direita do andaime, como mostrado nessa figura. Beleza? Sejam TE e TD os módulos das tensões nas cordas, respectivamente da esquerda e da direita. P, o módulo da soma do peso do andaime com o peso de Miguel. Se liga aqui, ó.
peso P é o módulo da soma do peso do andaime com o peso de Miguel. Analisando-se essas informações, é correto afirmar o quê? Vamos lá. A situação aqui é a seguinte, pessoal. Primeiramente, onde estão as forças aqui? As forças estão aqui, ó. Eu tenho aqui a tração do lado esquerdo. Eu tenho aqui a tração do lado direito. Professor, por que você colocou a setinha do vetor da tração do lado direito maior do que a setinha do vetor do lado esquerdo? Cara, é porque como o Miguel ele está... Vamos lá. Se não tivesse ninguém no andaime, TE é igual a TD, né? Porque o peso está ali no meio, beleza, né? Se o Miguel estivesse no meio do andaime, também eu poderia falar que TE é igual a TD. Não igual ao valor anterior, né? Se ele não tivesse ali, mas seriam iguais. Como ele está mais para o lado direito, então a corda da direita está trabalhando mais do que a corda da esquerda. Concorda comigo, pessoal? E aqui, ó, eu tenho no meio aqui o peso do andaime e eu tenho aqui o peso de Miguel. Tá legal, pessoal? Assim, essa barra, esse andaime, ele não está nem girando e nem se movimentando. Então eu posso pensar assim, ó, que para o equilíbrio de translação, nós temos o seguinte, que a soma das forças que atuam sobre esse andaime é igual a zero. Vamos fazer aqui a definição, ó, tudo aquilo que aponta para cima é positivo e tudo que vai para baixo é negativo, legal? Então nós temos aqui, por exemplo, pessoal, que as trações estão para cima e os pesos estão para baixo, né? Então, TE, por exemplo, assim, ó, TE mais TD menos a soma dos pesos é igual a zero. Então isso implica que TE mais TD é igual ao peso da galera ali, ó. Beleza? Vamos responder aqui então? Resposta letra A, não. TE não é igual a TD. Resposta letra B, também não. TE não é igual a TD. Resposta letra C, TE é menor do que TD. Tá certo? Ó, TE é menor do que TD. Beleza. E ele fala que a soma de TE com TD vai dar P? Sim, como você viu aqui, ó. TE mais TD é igual a P. Resposta letra C. Show? Vamos para mais uma questão, é a última questão. Vamos lá? Que é a questão número 4 da página 38. A figura a seguir mostra um homem de massa igual a 100 kg próximo a um trilho de ferro AB de comprimento e massa, respectivamente iguais a 10 metros e 350 kg. O trilho encontra-se em equilíbrio estático, com 60% do seu comprimento total apoiado sobre a laje de uma construção, né? Estime a distância máxima que o homem pode se deslocar sobre o trilho a partir do ponto P, no sentido da extremidade B, mantendo-o em equilíbrio. Tem alguém furando alguma coisa aqui, pessoal. Desculpe se você está ouvindo. A galera liga a maqueta, sábado de manhã. Aí no seu condomínio é assim também? Eles ficam fazendo obra no final de semana? Acho que não pode, né? Acho que eu vou reclamar, hein? Vamos lá? Olha só, pessoal. Então veja bem. Primeiramente, a barra tem 10 metros e ele fala que são 60% para dentro, né? 60% para cá, ó. Beleza? Então, em todo caso, essa barra ela é uma barra que nós vamos considerá-la como homogênea, né? Então, vou falar que a concentração da massa dela está aqui, ó. É o peso da barra. Beleza? E aí, pessoal, bom, se é o peso de uma barra homogênea, aqui eu tenho 5 metros, aqui eu tenho 1 metro. E realmente, né, pessoal, 6 metros é, de fato, 60% de 10, né? E aqui eu quero saber qual que é a distância.
Simplesmente isso. Bom, tem o peso da pessoa, que aponta para cá, ó. Peso da pessoa, PP. E aí, aquela velha história, né? Para o equilíbrio, e eu acho que não pode fazer a obra de furar a parede no sábado de manhã, mas posso estar errado também. Vou reclamar, hein? Vou reclamar, hein? Vamos lá, ó. Soma dos momentos é igual a zero. Já para adiantar, você sabe, né, que um aqui é sentido anti-horário e o outro aqui é sentido horário, né? Mas como só estou falando de duas forças, eu vou falar logo para você que o momento, por exemplo, da pessoa é igual ao momento da barra. Tá legal? Momento da pessoa é o peso da pessoa multiplicado pela distância, x, que isso aqui vai ser igual ao peso da barra multiplicado pela distância de 1 metro. Né? 1 metro. Então x vai ser igual a basicamente PB sobre PP. Note que eu não preciso da gravidade aqui, porque se tivesse eu ia cortar. Então isso aqui fica 350 dividido por 100, que é 3,5 metros. Beleza, pessoal? Tá respondida aí então a questão. Legal? Gente, nessa aula separei algumas questões da apostila de vocês aí sobre a matéria que eu lecionei na semana passada, né? Equilíbrio de corpo extenso. Tá legal, pessoal? Rapaziada, a partir de hoje, GGWP, tá? Acabou tudo. Não tem mais nenhuma matéria para passar para vocês. Semana que vem, nós ainda teremos aula. Inclusive, não contando com essa aula de agora, nós temos mais 2 aulas, né? Mais 2 semanas de aula. Beleza? Que nessas 2 semanas eu já começo a minha revisão. Beleza, pessoal? Até lá, bons estudos e professor Alex se despede por aqui. Valeu, tchau, tchau.